Para você que nos assiste, muito boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos que falam sobre temas relacionados à família. No último estudo nós falamos sobre relação entre homem e mulher, né? Mais uma relação de convívio, né? O que foi abordado foi a melhor forma de se conviver, de se conquistar, né? O companheirismo do seu esposo, da sua esposa, para que você possa desfrutar de uma relação saudável. Hoje, no entanto, nós vamos abordar o assunto que não quer calar. Vamos falar do tema que todo mundo quer saber se a igreja vai falar. É exatamente isso que você deve estar pensando. Vamos falar sobre relacionamento sexual. Uau! Um estudo bíblico, a Igreja Presbiteriana do Brasil, falar sobre relacionamento sexual. É um desafio, né? É um desafio porque, na realidade, a igreja, de forma geral, e não apenas a nossa denominação, mas a igreja, de forma geral, ela tem deixado esse assunto de lado, exceto algumas, né, que promovem bastante encontros de casais, mas as tradicionais eu percebo que tem sim evitado de falar, né? Sobretudo as reformadas, que abordam muito assuntos como a graça de Deus, a salvação, a soteriologia, a teologia sistemática, né, em seus diversos pontos, mas há temas e assuntos que, se nós não falarmos, nós vamos deixar de oferecer a ajuda que talvez você esteja precisando. É muito provável que alguém que esteja nos assistindo, ou que vá nos assistir através das gravações do nosso canal do YouTube, possam estar vivendo momentos difíceis e isso tenha afetado as suas relações sexuais com o seu cônjuge. A Bíblia ela faz questão de falar sobre isso. E como ela faz questão de falar explicitamente, né, óbvio que é, Paulo usa alguns termos para suavizar aquilo que ele está querendo dizer, mas fica muito claro o assunto que está sendo tratado naquele contexto, naqueles contextos, né? E hoje nós vamos ver um exemplo, mas a Bíblia não silencia a respeito da sexualidade. E aí, sexo é pecado? Fazer sexo mais de uma vez por dia, mais de uma vez por semana, por dia é exagero, né? Aquele de casais que acabaram de casar, novinhos, estão no lua de mel, né? Então, tem uma atividade sexual mais intensa, mas até onde isso é pecado, até onde isso... Então vamos ver o que a Bíblia fala com relação a isso, abrindo a palavra de Deus, né? No, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler apenas os versos 1 a 9, né? Porque você sabe, o nosso tempo aqui é curto. Não pode ser um estudo muito longo, senão a gente cria uma dificuldade para transmitir o vídeo para a gravação e aí você não consegue absorver. Então o estudo precisa ser sintético, porém, claro. 1 Coríntios 7, 1 ao 9, diz assim: Quanto ao que me escreveste, olha só, Paulo estava respondendo a uma carta que ele recebeu com essas perguntas, dentre muitas outras. Não dá para explicar todo o contexto, é muito longo, o Coríntios tinha muitos problemas e muitos deles foram perguntados nessa carta que chegou até as mãos de Paulo. Uma das perguntas ele vai dizer agora: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Olha só, preste atenção nessa palavra. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou,
No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Preste atenção nesse último verso. É melhor casar do que viver abrasado. Então vamos lá. Qual era o problema de Coríntios? O problema de Coríntios é que eles eram fortemente influenciados pela filosofia grega. Dentro do conceito grego que eles vivenciavam naquele momento, né, que era a corrente filosófica daquele momento era o platonismo, mais especificamente o neoplatonismo, que condenava a carne e toda a matéria, tudo aquilo que diz respeito à materialidade era condenado. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo que era espiritual era superior àquilo que é material, ideia de Platão, filósofo grego. Então, com isso, eles entendiam que o sexo não podia ser algo bom para aqueles que quisessem ser espirituais, porque ele não fazia parte do espírito e sim da carne. Bom, nós já falamos, né, no estudo anterior que relação sexual é espiritual, né? Mas a ideia dos coríntios, a ideia dos gregos, principalmente dos platonistas e neoplatonistas, não era essa, era de que havia impureza na carne, portanto, sendo o sexo única e exclusivamente coisa da carne, então ele também não poderia ser bom para para pessoas que quisessem ser puras. Isso causava muito conflito na mente deles e eles queriam saber. E como não tinha resposta, porque a liderança da igreja de Corinto era muito fraca nesse tempo, não sabia orientar os seus membros, havia muito problema naquela igreja, havia processos, sabe? Havia um jovem que tinha um caso com a sua madrasta, tinha o irmão processando o outro dentro da igreja, e Paulo vai dizer que eles tinham que ter competência para resolver os problemas entre eles antes de ir para o tribunal humano. Então tinha uma série de problemas, uma mistura de dons espirituais na liturgia do culto. Aliás, não havia nem liturgia, né? O culto era realmente horrível, né? Não tinha como participar. Eu não teria hoje condições de participar de um culto nas condições que Coríntios prestava naquele tempo. E olha que no nosso tempo tem muita gente que faz a mesma coisa, né? Pega aquilo que Paulo diz para não fazer e usa como base para fazer. Mas o assunto da gente não é esse. Então, Paulo então vai responder a essa carta que ele lê com uma outra carta, que é a que nós temos na nossa mão, que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade já é a segunda carta que ele escreve a eles. E dentre outras questões, ele vai responder no capítulo 7 sobre a questão da sexualidade, do relacionamento conjugal, e já está muito claro que isso é dentro do contexto do casamento, tá? Embora Corinto fosse um lugar de muita promiscuidade, mas a igreja é um ambiente à parte. Então, essa passagem sugere que vou ler aqui o texto que eu escrevi. Essa passagem surge de uma sugestão procedente de Corinto que dizia que os casados que queriam ser realmente cristãos deveriam abster-se de relações sexuais, né? Então Paulo vai falar do seu estado civil, né? Que ele não estava casado, mas muito provavelmente já havia sido. Por quê? Porque ele já tinha sido membro do Sinédrio, e o membro do Sinédrio era necessariamente ser casado, porque eles acreditavam que os homens casados eles eram mais justos, eram mais sensíveis, então o Sinédrio não admitia homens solteiros, e Paulo já foi membro do Sinédrio. E também ele era rabino, né? E os rabinos normalmente eram casados. Mas Paulo ele evita de falar sobre isso, não sei por que razão, mas ele não fala muito, ele fala sobre o seu estado naquele momento. Era muito comum também, que no tempo do cristianismo, que quando um homem se convertia ao cristianismo, convertia-se a Cristo, ele era membro naturalmente de alguma sinagoga judaica e o chefe da sinagoga obrigava a sua esposa a abandoná-lo. Da mesma forma, as mulheres que se convertiam, eles obrigavam o seu marido a abandoná-la. Então, o início do cristianismo viveu também, dentre outras perseguições, essa questão dentro de casa. E é muito possível também que Paulo tivesse sido abandonado pela sua esposa assim que se converteu a Cristo. Mas ele pega essa pergunta, essa e outras perguntas, e vai responder. E a resposta com relação à sexualidade, ele vai dar nesse capítulo, né? Sobretudo nesses até o verso 16, mas nós vamos abordar aqui até o 9.
e ele vai dar algumas orientações para a igreja de Corinto. E esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje, orientações para uma vida sexualmente saudável. A primeira delas está nos versos 2 e 3, que diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Preste atenção numa coisa. A partir do momento que você casa, que você decide se casar, a relação sexual é uma dívida contraída para toda a sua vida conjugal. Óbvio, há pessoas que adquirem certos problemas de saúde, a idade às vezes atrapalha, mas hoje em dia nem tanto, né? Mas é fato que o relacionamento sexual, o sexo, é uma dívida contraída no casamento. Tá? Isso é definitivo, isso é absoluto. Casou, deve ao seu cônjuge manter uma vida sexual ativa. Essa é uma das principais características do casamento. Tá? Gênesis capítulo 2, o Senhor vai falar assim que por isso deixará o homem pai e mãe, Gênesis 2, 23 e 24. E ambos serão uma só carne. Quando é que o homem e a mulher se tornam uma só carne? No ato sexual. Tá? Isso é um conceito bíblico, não é apenas teológico, é um conceito bíblico, de que homem e mulher se tornam uma só carne no momento do ato sexual, porque ali ambos estão unidos, completamente, literalmente unidos. Né? Ali é um corpo apenas, né? São dois corpos ligados, tornando-se um. E para provar isso que eu estou falando para você, eu vou ler no capítulo 6, versos 15 e 16, o capítulo anterior. Nós estamos estudando 7, né? Na página anterior vai dizer assim: olha, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tornaria membros de Cristo, perdão, eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Então, ele está condenando aqui a imoralidade que havia em Corinto. A cidade era demasiadamente promíscua. A prostituição era algo muito, muito abundante lá. E ele vai dizer o seguinte: todas as vezes que um homem se une a uma prostituta, ele está se tornando uma só carne com ela. Só que ele não está apenas se tornando, ele está pegando o seu corpo, que é o templo do Espírito de Deus, e está tornando esse corpo uma só carne com uma prostituta. Você tem noção da gravidade que é o que você está fazendo? Unindo Cristo com prostituição, unindo o Espírito Santo com prostituição. Então é isso que ele está alertando. Por quê? Porque o ato sexual é o momento em que o homem e mulher se tornam uma só carne. Isso precisa estar claro para nós. Tá? Isso é ordenança bíblica para o casamento. Tá bom? Então, casou, já está devendo. No primeiro mês de casamento, né, se casou, foi para a lua de mel, é a primeira dívida que você tem. Já sai do altar, já sai do salão de festa devendo para a esposa e a esposa para o marido. Pode até pagar no dia seguinte a primeira parcela, porque vai estar cansado, mas normalmente não, né? Normalmente o casalzinho se empolga e repõe suas forças e parte para o melhor momento da sua lua de mel, que é onde eles vão se conhecer sexualmente, né? E se não pagar a dívida, vai ser cobrado. Tem gente que cobra com juros, né? Tem uns cônjuges aí que cobram com juros e correções monetárias, né? Mas é um direito, sim, deve ser cobrado. Obviamente que não é apenas o querer e o estar consciente disso que envolve a relação sexual, né? Tem muitas outras coisas que envolvem isso, que circundam isso. Tem o respeito, tem o carinho, tem a fidelidade, tem o amor, tem o clima que tem que ser plantado, né? Que tem que ser semeado ali. Mas a primeira orientação, você precisa estar consciente de que o sexo é uma dívida contraída a partir do casamento. Segunda orientação, verso 4.
capítulo 7, verso 4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Segunda orientação importante para que nós tenhamos uma vida sexual saudável. Em se tratando de relação sexual, ninguém é dono do seu próprio corpo. Pois é, exatamente. Sabe por que tem muito casamento que está perecendo hoje? Sabe por que tem muito casamento que não está saudável hoje? Um dos motivos é porque substituiu-se os valores bíblicos pelo egoísmo. O homem, ele acha que ele é dono de si, ele faz com o corpo dele o que ele quiser. A mulher, por sua vez, também, né, é dona de si. Hoje em dia, criaram uma frase uma famosa frase que diz, né, meu corpo, minhas regras. Ok, seu corpo, suas regras, desde que você não seja casado. Porque o que a Bíblia diz é que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem o poder sobre o corpo do homem é sua esposa. E quem tem poder sobre o corpo da mulher é seu marido. Obviamente que isso não vai dar margem para violência sexual, né? Tem que haver sensibilidade. A Bíblia sempre vai te chamar um equilíbrio, a educação, a respeito, sempre. Tudo isso. Mas não anula as nossas dívidas contraídas no casamento. E a outra dívida é o poder que o seu cônjuge tem sobre o seu corpo. Seu corpo pertence a ele, pertence a ela. Então isso também precisa estar claro. E por último, versos 5 e 6, né? É uma desculpa que algumas pessoas às vezes usam, né, para se negar ao seu marido. Verso 5 e 6 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não como mandamento. É muito comum alguns casais, né? Então, precisam orar por alguma causa, por algum motivo sério, por algum motivo um pouco mais preocupante. Então, se tira um tempo e se separa e deixa de ter contato sexual, porque entrar em acordo para fazer um período de oração, de jejum, né? É muito comum as práticas espirituais. Só que a Bíblia está dizendo que isso só pode acontecer se houver consenso, entendeu? Então tem aqueles esposos que são mais abrasados, que são mais calorosos, e vai ser difícil a esposa conseguir fazer isso. E tem aquelas esposas que são mais calorosas também, que vai ser difícil o marido conseguir isso. Tá? Isso não acontece só com o homem, não acontece só com a mulher. Isso é de cada um. Envolve questões hormonais, né? Algumas disfunções, envolve saúde, envolve uma série de outras coisas. Envolve a própria estrutura física, emocional, biológica da pessoa com quem você se casou. Tá? Então, quer tirar um tempo para oração e se afastar do ato sexual, de alimentos, de qualquer coisa nesse momento, se tratando de ato sexual, só pode se houver consenso. E por um tempo. Não vai fazer 30 dias de jejum de sexo para oração que você vai ter problema no seu casamento. Vai estar procurando problema e conseguindo achar. Tá? Então Paulo vai falar, alguns teólogos mais antigos vão dizer que esse por algum tempo ele estava se referindo a aproximadamente 3 dias. Não há evidências disso. Mas é uma sugestão, né? 3 dias para alguns já é tempo demais. Né? É tempo para ficar abrasado. Para outros, não. Depende da sua idade, de outros fatores que você já sabe que envolve, né, a estrutura de cada pessoa. Cada um conhece seu esposo, cada um conhece sua esposa e sabe como é a pessoa que você se casou. Então, não pode e não vai ofertar para Deus esse tipo de oração, de abstinência, sem que haja consenso, tá? Vale aqui uma observação: Deus não aceita ofertas que vão de encontro à sua palavra. Exemplo disso, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, o rei Davi vai até um homem chamado Araúna para comprar alguns bois para fazer uma oferta ao Senhor. E aí
esse homem fala assim, não, para o Senhor não precisa comprar, não precisa pagar não, pode levar, eu também sou crente igual o Senhor, também amo a Deus, temo ao Senhor, pode pegar aí o que o Senhor quiser e oferecer para o rei. E aí Davi responde para ele, oferecer para o rei não, oferecer para Deus. Davi responde a ele o seguinte, olha, de modo nenhum eu oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu só ofereço ao Senhor aquilo que parte de mim, que eu tenho direito de oferecer. O boi é teu, você oferece. Mas, a partir do momento que eu comprei, é meu. Então, eu oferto ao Senhor. Então, nós precisamos entender que, da mesma forma, o mesmo princípio, nós devemos aplicar com relação às nossas ofertas ao Senhor, né? Então, se você não tem direito de oferecer um momento de jejum a Deus, de abstinência sexual a Deus, porque o seu cônjuge não concorda, não faça, porque Deus não vai receber. Não adianta insistir, achar que a pessoa tá sendo carnal. Ah, minha mulher está sendo carnal, não quer entender. Meu marido está sendo carnal, não quer entender que eu quero orar. Se não quer entender, não faz. Porque se fizer, Deus não vai receber tua oferta, né? Da mesma forma, aqueles irmãos que estão no trabalho, tem, tem 1 hora de refeição, né? Tem direito a 1 hora, e aí se junta com os outros irmãozinhos e você vai fazer o culto. Só que o culto leva 1 hora e meia. E aí tu acha que Deus está recebendo aquela última meia hora que você está oferecendo para ele? Não, aquela última meia hora é do teu patrão. Teu patrão te paga por ela. Então você não pode oferecer para Deus porque ela não é tua. Não é um direito seu. Tá? Então, oferta para Deus é até um tema para a gente algum dia poder falar sobre oferta. É um tema muito rico, abrange muitos detalhes. A oferta para Deus só pode ser dada de acordo com a sua palavra. Deus já prescreveu e está aqui, muito dito por Paulo. E ele diz o seguinte, olha, isso não é mandamento não, isso é concessão, tá? Então, o mandamento seria nunca se afaste. E logo em seguida se juntem para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A incontinência é um descontrole. Tá? Essa palavra incontinência significa descontrole. Então, se você ficar muito tempo afastado, ainda que seja casado, você corre sério risco de perder o controle. E aí depois vai ter um monte de problema, aí um vai culpar o outro, e o outro não vai querer assumir a culpa, e vai querer botar a culpa no cônjuge, não vai querer assumir o seu próprio erro, e vai querer, enfim, você já sabe aonde isso vai dar. Então, antes disso acontecer, vamos evitar obedecendo a palavra de Deus. E eu concluo esse estudo dizendo que se nós quisermos desfrutar de um relacionamento sexual saudável, nós precisamos observar os preceitos bíblicos. Os que quiserem, os que não quiserem, né? Basta permanecer solteiro. Simples assim, né? Paulo fala, se você pudesse ser como eu, né? Não ter esposa, seria bom. Porque aí você vai ter tempo de cuidar das coisas do Senhor, como ele mesmo vai dizer mais pra frente, né? Os solteiros, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Os casados, cuide da coisa do lar, de como agradar a esposa, como agradar o marido, né? Então, o solteiro que ele está falando nesse livro são aqueles que decidiram ficar solteiros para servir ao Senhor, não é o solteiro que está encalhado, que ainda não conseguiu alguém, né? Esse solteiro não, esse solteiro é outro tipo, tá? Mas o que a Bíblia está falando é das pessoas que decidiram ficar solteiros. Então, se você não quiser ter uma vida sexual ativa, quiser ser crente à beça, muito crente mesmo, a ponto de nem ter relação sexual, você pode. Não é pecado não, mas a Bíblia vai te orientar que é melhor que você se case do que você viver abrasado, né? Viver com vontade de fazer sexo não pode porque você não casou, né? E aí vai surgir um monte de pergunta. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode pensar, né? Pode ter masturbação? Não pode. É pecado. Poxa, mas não pode. É pecado. Tá? É pecado por causa daquilo que está na sua mente. Não é porque você está tocando no seu próprio corpo, mas é por causa daquilo que está na sua mente. Você não pode ver ninguém que se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu, né? Não vai estar pensando nisso, vai estar pensando em alguém que não é sua esposa, não é seu marido. Então você precisa entender que se você tem uma sexualidade aflorada, é importante se casar. E se você se casou, tem dívida. Precisa pagar a dívida. Tá? Óbvio, né? Tem aqueles detalhes que nós falamos no estudo anterior. Você que não assistiu pode ir lá assistir, né? Para que você possa desfrutar de uma vida saudável em família, comunhão com seu marido, comunhão com sua esposa, ter uma família feliz e abençoada por Deus. Então assim nós encerramos essa etapa de estudos relativos à família e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
refletir, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Tenho sede de ti, Senhor, e eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou